Marina sempre foi uma pessoa observadora. Talvez fosse uma característica natural, ou talvez tivesse se desenvolvido durante os anos trabalhando como editora freelance, onde cada vírgula mal colocada, cada inconsistência de personagem, cada detalhe fora do lugar saltava aos seus olhos como um neon piscando. Quando decidiu se mudar para o apartamento 4A do edifício residencial São Paulo, no centro da cidade, pensou que finalmente teria a paz e o silêncio necessários para se concentrar em seu trabalho. Era um prédio de apenas 5 andares, construído nos anos 60, com aqueles corredores largos e pé direito alto que não se vê mais nas construções modernas. A tinta das paredes estava um pouco desbotada, mas bem conservada, e o piso de taco rangia levemente sob os pés, dando ao lugar um charme nostálgico que Marina apreciava. O apartamento era perfeito para suas necessidades. Um quarto espaçoso, com uma janela que dava para a rua, uma sala onde poderia montar seu escritório, uma cozinha pequena, mas funcional, e um banheiro que, apesar de antigo, tinha sido reformado recentemente. O aluguel cabia no seu orçamento, e a localização era ideal, perto do metrô, com mercados e farmácias a poucos metros de distância. O porteiro, seu Antônio, era um homem de uns 60 anos, sempre educado e prestativo, que conhecia todos os moradores pelo nome e parecia genuinamente preocupado com o bem-estar de cada um. Apenas 4 apartamentos por andar, vizinhos aparentemente silenciosos. Um ambiente que prometia a tranquilidade que Marina tanto buscava, depois de anos dividindo apartamentos com colegas de faculdade barulhentas e posteriormente morando em kitnetes, onde se ouvia cada conversa dos vizinhos. Durante a primeira semana, Marina se dedicou a organizar seus pertences e estabelecer uma rotina de trabalho. Montou sua mesa próxima à janela da sala, organizou suas estantes de livros, pendurou alguns quadros que havia herdado da avó. Conheceu superficialmente os outros moradores do andar. Dona Carmen, uma senhora aposentada que morava no 4C há mais de 20 anos e sempre cumprimentava educadamente. E no 4D, um casal jovem de médicos residentes que saía muito cedo e voltava tarde da noite, praticamente invisíveis. O apartamento 4B, bem ao lado do seu, permanecia um mistério. Marina sabia que havia alguém morando lá porque, ocasionalmente, ouvia o som de uma porta se fechando, mas nunca havia cruzado com o vizinho nos corredores. Foi durante a segunda semana que Marina começou a notar os padrões. Ela sempre foi uma pessoa matinal. Acordava naturalmente por volta das 6 da manhã, fazia seu café, checava os e-mails e começava a trabalhar enquanto o dia ainda estava silencioso. Foi assim que percebeu que todos os dias, às 6h47 da manhã, ela ouvia distintamente o som de uma fechadura sendo girada e uma porta se fechando com precisão quase mecânica. Inicialmente, pensou que fosse coincidência. Talvez o vizinho tivesse um horário rígido de trabalho, uma reunião matinal, algum compromisso que exigisse pontualidade extrema. Mas conforme os dias passavam, Marina começou a prestar atenção consciente naquele som. Não era apenas próximo de 6h47, era exatamente 6h47. Ela começou a verificar no relógio do computador, no celular, no relógio da cozinha. Sempre o mesmo horário, com uma precisão que começava a incomodá-la de forma irracional. A mesma precisão se repetia no horário de retorno. 18h23. Marina descobriu isso
porque estava trabalhando em um projeto particularmente difícil, uma biografia política que exigia atenção total. E sempre que ouvia aquela porta se fechando, perdia momentaneamente a concentração. Começou a anotar mentalmente os horários, depois passou a verificar no relógio e, finalmente, começou a fazer anotações em um caderno. 6h47 da manhã, saída. 18h23 da tarde, chegada. Todos os dias, incluindo fins de semana. A regularidade era perturbadora de uma forma que Marina não conseguia explicar racionalmente. Passou um mês inteiro observando essa rotina antes que começasse a perceber outros sons vindos do apartamento ao lado. Marina trabalhava frequentemente, até tarde da noite, especialmente quando estava próxima de algum prazo de entrega, e foi durante uma dessas noites que primeiro ouviu os ruídos estranhos. Eram 22h15 quando começou um som baixo, mas distintivo. Móveis sendo arrastados pelo chão. Não era o barulho ocasional de alguém reorganizando a casa, mas algo metódico, deliberado. Primeiro, um som pesado sendo movido da esquerda para a direita. Marina imaginou que fosse um sofá ou uma estante. Depois, algo menor, talvez uma cadeira ou mesa de centro, sendo posicionado com cuidado. O som durava aproximadamente 5 minutos, sempre com a mesma sequência. Algo pesado, depois algo médio, depois pequenos ajustes com objetos menores. Após o movimento dos móveis, começavam os passos. Mas não eram passos normais de alguém, caminhando casualmente pelo apartamento. Era um padrão específico, rítmico, quase como uma dança ou um exercício militar. Marina encostou o ouvido na parede que dividia os dois apartamentos e conseguiu ouvir mais claramente. 10 passos firmes em direção ao que ela imaginou ser a janela da sala. Uma pausa de exatos 30 segundos. 5 passos em direção oposta. Outra pausa de 30 segundos. Depois novamente 10 passos na direção original. Essa sequência se repetia continuamente por 15 minutos. Marina chegou a cronometrar várias vezes e a duração era sempre a mesma. 15 minutos exatos. Às 22h30, os passos cessavam abruptamente e começava outro ritual ainda mais estranho. Batidas na parede, mas não eram batidas aleatórias de alguém pregando um quadro ou fazendo reparos domésticos. Era um código, um padrão complexo que se repetia com a mesma precisão dos horários de saída e chegada. 3 batidas rápidas e secas, seguidas de uma pausa de aproximadamente 10 segundos. Depois, 2 batidas mais lentas e pesadas. Uma pausa de 5 segundos e finalmente uma batida forte e prolongada. Todo esse ciclo se repetia por exatos 15 minutos e então o apartamento ao lado mergulhava em um silêncio completo até a manhã seguinte. Marina tentou racionalizar o que estava ouvindo. Talvez o vizinho tivesse algum tipo de rotina de exercícios, alguma prática meditativa que envolvia movimento e concentração. Talvez fosse um músico ensaiando algum tipo de percussão experimental. Ou quem sabe alguém com transtorno obsessivo-compulsivo que encontrava conforto em rituais repetitivos. Ela mesma já havia passado por períodos de ansiedade, onde pequenas manias e rituais ajudavam a acalmar a mente. Mas conforme as semanas passavam, a regularidade dos sons começou a incomodá-la de forma crescente. Ela se pegava, aguardando inconscientemente, pelos ruídos, verificando o horário quando não começavam no momento esperado,
sentindo uma estranha ansiedade quando havia qualquer variação na rotina. Foi durante o terceiro mês, morando no prédio, que Marina notou as primeiras variações nos padrões. Aos domingos descobriu. Toda a sequência começava 5 minutos mais tarde. Em vez de 22h15, os móveis começavam a ser movidos às 22h20. Mas a duração permanecia a mesma. 5 minutos para os móveis, 15 minutos para os passos, 15 minutos para as batidas. Marina começou a manter um registro detalhado dessas observações, inicialmente por simples curiosidade, depois por uma compulsão que ela própria não compreendia totalmente. Criou uma planilha no computador onde anotava horários, durações, qualquer variação que percebesse. Foi assim que descobriu que nas noites de lua cheia, as batidas na parede duravam exatamente 2 minutos a mais. 17 minutos em vez de 15. A descoberta da variação lunar a deixou profundamente inquieta. Significava que o vizinho estava conscientemente ajustando seus rituais com base no calendário lunar, o que transformava aqueles sons de uma possível excentricidade pessoal em algo muito mais planejado e deliberado. Marina começou a pesquisar sobre significados de rituais lunares, práticas místicas, qualquer coisa que pudesse explicar aquele comportamento. Encontrou referências a antigas tradições pagãs, alguns cultos modernos que incorporavam ciclos lunares em suas práticas, mas nada que correspondesse exatamente ao padrão que estava observando. Durante todo esse período, Marina ainda não havia visto o rosto do misterioso vizinho. Ocasionalmente cruzava com outros moradores no elevador ou no hall de entrada, mas o morador do 4B permanecia uma figura fantasmagórica, definida apenas pelos sons que produzia. Ela começou a criar uma imagem mental dele. Provavelmente um homem, de meia idade, talvez um acadêmico ou artista, alguém com tempo e inclinação para desenvolver rituais tão elaborados. Imaginava-o alto e magro, com cabelos grisalhos e roupas escuras, alguém que passaria despercebido na multidão, mas que guardava segredos profundos em sua vida privada. A primeira vez que Marina viu o vizinho foi numa tarde de quinta-feira de março. Ela estava voltando do supermercado, carregando 2 sacolas pesadas e tentando equilibrar as chaves na mão direita, quando ouviu o elevador chegando ao 4º andar. As portas se abriram e dela saiu um homem que imediatamente chamou sua atenção, não por ser extraordinário, mas por ser absolutamente comum. Era de estatura média, nem alto nem baixo, com cabelos castanhos bem aparados, vestindo um terno cinza escuro, impecavelmente cortado, e uma gravata azul marinho. Carregava uma pasta de couro marrom e caminhava com passos medidos e silenciosos. Seus sapatos eram de couro preto, bem engraxados, e suas unhas estavam perfeitamente aparadas. Parecia o tipo de pessoa que se vê em escritórios corporativos, completamente adequado às convenções sociais. Quando percebeu Marina no corredor, o homem parou e sorriu educadamente. Era um sorriso perfeito, não muito largo, não muito contido. Exatamente o tipo de sorriso que se espera de um vizinho bem educado. "Boa tarde", disse ele com uma voz clara e bem modulada. "Você deve ser a nova vizinha do 4A. Sou Roberto do 4B. Estendeu a mão direita em um cumprimento firme, mas não excessivo. Marina se apresentou, ainda tentando conciliar aquela aparência absolutamente normal com os estranhos rituais noturnos que havia estado observando.
Conversaram brevemente sobre o prédio, o bairro, amenidades típicas de uma primeira conversa entre vizinhos. Roberto demonstrou conhecer bem a região. Recomendou uma padaria próxima e mencionou que o mercado da esquina tinha os melhores preços para produtos de limpeza. Durante toda a conversa, que durou aproximadamente 5 minutos, Marina manteve contato visual com Roberto, como fazia habitualmente ao conversar com pessoas. Foi assim que percebeu algo que a deixou profundamente desconfortável. Roberto não piscou nem uma única vez durante toda a conversa. Seus olhos, de um castanho comum, permaneceram fixos nela com uma intensidade sutil, mas constante. Não era um olhar ameaçador ou inadequado, mas havia algo antinatural na completa ausência de piscar que fez Marina se sentir observada de uma forma que não conseguia definir. Quando finalmente se despediram e cada um entrou em seu respectivo apartamento, Marina se encostou na porta fechada e percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que seria normal após uma conversa tão banal. Naquela noite, Marina se pegou prestando ainda mais atenção aos sons vindos do 4B. Às 22h15, os móveis começaram a ser movidos como sempre. Os passos rítmicos seguiram o padrão habitual. Mas durante as batidas na parede, Marina teve a sensação de que elas estavam mais próximas, como se Roberto estivesse batendo exatamente no ponto da parede que ficava atrás da sua cama. Era uma impressão subjetiva, provavelmente influenciada pelo encontro da tarde, mas a deixou inquieta. Passou a noite inteira com o sono entrecortado, acordando várias vezes, com a sensação de que alguém estava observando seu apartamento. Nos dias seguintes, Marina começou a prestar atenção em detalhes sobre Roberto que havia negligenciado anteriormente. Nunca via luz acesa no apartamento 4B durante a noite, mesmo sabendo que ele estava em casa. A janela da sala dele, que ficava visível da rua quando Marina saía para suas caminhadas noturnas, permanecia sempre escura. Também notou que Roberto nunca colocava lixo para coleta nas segundas-feiras, como todos os outros moradores do prédio. Às vezes, caminhando pelo corredor, Marina percebia um cheiro estranho vindo da direção do 4B. Algo doce e enjoativo, como frutas muito maduras ou flores em decomposição. O cheiro não era forte nem permanente, mas aparecia esporadicamente, geralmente no final da tarde. Movida por uma curiosidade que começava a se transformar em obsessão, Marina decidiu pesquisar sobre Roberto online. Começou com uma busca simples, no Google, usando o nome e o endereço do prédio. Nada relevante apareceu. Tentou LinkedIn, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que conseguiu pensar. Procurou em diretórios profissionais, listas telefônicas online, registros públicos que conseguiu acessar. Era como se Roberto não existisse digitalmente. Em uma era onde praticamente todas as pessoas deixam algum rastro na internet, a completa ausência de Roberto no mundo digital era quase tão estranha quanto seus rituais noturnos. Intrigada, Marina decidiu conversar com seu Antônio, o porteiro, durante uma manhã quando estava descendo para trabalhar na biblioteca do bairro. Seu Antônio, perguntou casualmente, há quanto tempo o Roberto do 4B mora aqui? O porteiro, que estava organizando algumas correspondências, levantou os olhos e sorriu. Ah, o Roberto. Inquilino exemplar esse, sempre educado, sempre paga o aluguel em dia, nunca dá trabalho. Não como alguns outros que já passaram por aqui. Marina esperou que ele respondesse especificamente sobre o tempo, mas seu Antônio
Apenas continuou falando sobre as qualidades de Roberto como vizinho. Quando ela insistiu na pergunta sobre há quanto tempo ele morava ali, o porteiro franziu a testa e pareceu genuinamente confuso. Sabe que é engraçado você perguntar isso? Não consigo me lembrar exatamente. Parece que ele sempre esteve aqui, sabe? Desde que comecei a trabalhar neste prédio, acho. Ou talvez um pouco depois. A memória não é mais a mesma. Essa resposta deixou Marina ainda mais inquieta. Seu Antônio trabalhava no prédio há pelo menos 10 anos, segundo Dona Carmen havia mencionado, e era conhecido por sua memória excepcional para detalhes sobre os moradores. Ele sabia exatamente quando cada pessoa havia se mudado. Lembrava de antigos inquilinos que haviam morado ali décadas atrás. Conhecia histórias detalhadas sobre reformas e mudanças no prédio. A vaga incerteza sobre Roberto era completamente fora do padrão. Marina decidiu conversar com outros vizinhos. Dona Carmen, quando questionada sobre Roberto, teve uma reação similar à do porteiro. Oh, o Roberto é um amor de pessoa, sempre muito educado, me ajudou a carregar as compras algumas vezes, muito discreto, não incomoda ninguém. O tipo de vizinho que todo mundo deveria ter. Mas quando Marina perguntou detalhes sobre há quanto tempo se conheciam ou sobre o que Roberto fazia profissionalmente, Dona Carmen também demonstrou uma estranha vagueza. Ele trabalha em escritório, acho, ou talvez seja advogado, alguma coisa assim, e mora aqui há um bom tempo, vários anos. O casal de médicos do 4D, Dr. Carlos e Doutora Ana, tinham impressões igualmente positivas, mas igualmente vagas sobre Roberto. Vizinho perfeito, disse Dr. Carlos, quando Marina conseguiu interceptá-los no elevador. Nunca ouvimos barulho vindo do apartamento dele, nunca tivemos qualquer problema. Honestamente, às vezes até esquecemos que tem alguém morando ali. Doutora Ana concordou, acrescentando que Roberto sempre cumprimentava educadamente quando se cruzavam, mas que nunca havia tido uma conversa longa com ele. Ele parece ser uma pessoa muito reservada, mas não de forma estranha, sabe? Só privativa. Era exatamente essa normalidade que estava começando a incomodar Marina. Roberto parecia ser o vizinho ideal, de acordo com todos que o conheciam, mas ninguém realmente o conhecia. Ninguém sabia onde ele trabalhava. Ninguém nunca o havia visto receber visitas ou encomendas. Ninguém tinha histórias específicas sobre interações, além de cumprimentos educados. Era como se ele existisse apenas superficialmente, como uma figura que desempenhava o papel de bom vizinho, sem nunca revelar qualquer substância real. Durante uma insônia particularmente intensa, Marina tomou uma decisão que sabia estar moralmente questionável. Decidiu tentar ouvir mais claramente o que acontecia no apartamento 4B durante os rituais noturnos. Às 22h10, 5 minutos antes do horário habitual, ela se posicionou com o ouvido colado na parede que dividia os apartamentos. A parede era relativamente fina, típica das construções dos anos 60, e quando Marina se concentrava realmente, conseguia ouvir sons que normalmente passariam despercebidos. Os móveis começaram a ser movidos exatamente às 22h15, como sempre. Mas agora Marina conseguia ouvir detalhes que a intrigaram ainda mais. O som pesado que ela havia assumido ser um sofá ou estante parecia ter rodízios metálicos. Ouvia distintamente o ruído de metal contra o piso de taco.
Mas não era o som irregular de móveis sendo arrastados com esforço. Era fluido, controlado, como se o objeto fosse muito pesado, mas estivesse sendo movido com facilidade mecânica. Após o móvel pesado, vinha o som de vários objetos menores sendo posicionados. Cadeiras, talvez, ou equipamentos de algum tipo. Cada movimento era preciso, sem hesitação ou ajustes. Durante os 15 minutos de passos rítmicos, Marina percebeu que conseguia ouvir outros sons subjacentes. Parecia haver uma respiração muito controlada, acompanhando os passos. Não a respiração natural de alguém se exercitando, mas algo deliberadamente regulado. Também havia ocasionalmente um som muito baixo, quase inaudível, que lembrava sussurros ou murmúrios. Era tão sutil que Marina não tinha certeza se realmente estava ouvindo ou se sua mente estava criando padrões onde não existiam. Mas foi durante as batidas na parede que Marina teve a descoberta mais perturbadora. As batidas, que ela havia assumido serem feitas com as mãos ou algum objeto simples, tinham uma qualidade sonora que sugeria algo diferente. O som era oco, como se a parede fosse mais fina em alguns pontos ou como se houvesse cavidades por trás dela. E entre as sequências de batidas, Marina começou a ouvir vozes. Não era uma voz, mas várias vozes diferentes, falando em turnos organizados, como se estivessem tendo uma conversa ou realizando algum tipo de cerimônia. Marina conseguiu distinguir pelo menos 4 ou 5 vozes diferentes, 2 masculinas e 2 ou 3 femininas, variando em idade. Uma das vozes masculinas era grave e pausada, como a de um homem mais velho. A outra era mais aguda, possivelmente de um jovem. Das vozes femininas, uma tinha um tom maternal, outra soava como uma adolescente ou jovem adulta. Mas havia algo profundamente perturbador nessas vozes que Marina demorou algumas noites para identificar. Embora fossem distintamente diferentes em tom e timbre, todas tinham exatamente a mesma cadência, a mesma velocidade de fala, os mesmos padrões de entonação. Era como se fossem variações de uma única voz base, como se uma pessoa estivesse imitando conscientemente diferentes tipos de voz. A percepção de que Roberto poderia estar sozinho no apartamento imitando múltiplas pessoas foi profundamente perturbadora para Marina. Começou a questionar se Roberto poderia ter algum tipo de transtorno dissociativo, se estava ensaiando para alguma peça teatral muito elaborada, ou se havia algo ainda mais estranho acontecendo. As possibilidades que conseguia imaginar variavam de relativamente inócuas a profundamente preocupantes. Durante o dia, Roberto continuava sendo o vizinho, modelo. Marina o encontrava ocasionalmente no elevador ou no corredor, e ele sempre mantinha a mesma postura educada e cordial. Perguntava sobre seu trabalho, comentava sobre o tempo, mencionava pequenas novidades do bairro. Mas Marina começou a perceber que Roberto nunca oferecia informações sobre si mesmo. Quando ela tentava retribuir suas perguntas educadas, perguntando sobre o trabalho dele ou seus interesses, ele desviava habilmente a conversa de volta para ela ou para tópicos neutros. E o problema com as piscadas persistia. Marina passou a observar conscientemente e Roberto realmente nunca piscava durante suas conversas. Depois de 2 semanas observando as vozes múltiplas durante os rituais noturnos, Marina tomou uma decisão que mudaria completamente sua percepção da situação. Decidiu gravar os sons. Usando seu celular, posicionou o gravador próximo à parede durante um dos rituais e conseguiu capturar quase 10 minutos de áudio.
No dia seguinte, quando analisou a gravação com fones de ouvido, pôde confirmar suas suspeitas sobre as múltiplas vozes, mas descobriu algo ainda mais perturbador. Entre as vozes que Roberto estava imitando, uma delas era a voz dela própria. Marina reconheceu distintamente sua própria entonação, seu próprio ritmo de fala, reproduzindo frases que ela havia dito para Roberto durante suas conversas no corredor. "Boa tarde, Roberto", ouvia sua própria voz dizendo na gravação. "O calor está terrível hoje, não é?" E depois, em uma imitação perfeita de sua voz, "Meu trabalho está bem corrido ultimamente, mas é bom ter vizinhos tranquilos." Eram frases que ela havia dito durante diferentes encontros, agora sendo reproduzidas em sequência como parte dos rituais noturnos de Roberto. A descoberta de que Roberto estava incorporando sua voz aos rituais a deixou genuinamente assustada. Significava que ele estava prestando atenção suficiente às suas conversas para memorizar não apenas as palavras, mas também sua entonação específica. Estava conscientemente reproduzindo suas falas como parte de algum tipo de prática noturna cujo propósito Marina não conseguia imaginar. As possibilidades que vinha à mente variavam de obsessão pessoal à preparação para algum tipo de personificação ou fraude. Marina decidiu confrontar Roberto diretamente. Não podia mais ignorar o que estava descobrindo e a ansiedade estava começando a afetar seu trabalho e seu sono. Na manhã seguinte, um sábado, ela esperou no corredor até ouvir Roberto saindo do apartamento para sua rotina diária. Interceptou-o próximo ao elevador, tentando manter um tom casual apesar do nervosismo que sentia. "Roberto, posso conversar com você um minutinho?" perguntou, bloqueando suavemente seu caminho para o elevador. Roberto parou imediatamente e sorriu com a mesma educação de sempre. Mas Marina percebeu um ligeiro tensionamento ao redor de seus olhos. "Claro, Marina. O que posso fazer por você?" A voz era cordial, mas havia uma qualidade levemente diferente, como se ele estivesse sendo mais cauteloso. "É sobre os ruídos durante a noite. Sei que pode parecer implicância minha, mas às vezes tenho dificuldade para dormir e tem alguns sons vindos do seu apartamento que..." Marina hesitou, não sabendo exatamente como formular sua preocupação sem soar invasiva ou acusatória. "Ruídos?" Roberto inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, mantendo o sorriso, mas com uma expressão de curiosidade exagerada. "Que tipo de ruídos, Marina?" "Bem, principalmente à noite, por volta das 10h15, tem sons de móveis sendo movidos, passos, algumas batidas na parede, e às vezes, vozes." Marina observou cuidadosamente a reação de Roberto, procurando qualquer sinal de reconhecimento ou desconforto. O sorriso de Roberto não mudou nem 1 milímetro, mas algo em seus olhos definitivamente escureceu. Por um momento, Marina teve a impressão de estar olhando para uma pessoa completamente diferente, como se a máscara educada de Roberto tivesse se tornado transparente por uma fração de segundo. "Acho que você deve estar confundindo com outro apartamento, Marina", disse Roberto depois de uma pausa, que durou alguns segundos mais do que seria natural. "Eu tenho uma rotina muito silenciosa. Geralmente durmo às 22 horas em ponto, então seria impossível estar fazendo qualquer barulho às 22h15. A resposta foi uma mentira óbvia, e Marina sabia que Roberto sabia que ela sabia que era mentira. A especificidade do horário que ela havia mencionado e a resposta igualmente específica de Roberto criaram um momento de tensão entre eles, que era quase palpável.
Talvez você devesse conversar com um médico sobre esses sons que está ouvindo, continuou Roberto, e sua voz mudou sutilmente durante essa frase. Ficou ligeiramente mais grave, mais áspera, como se outra pessoa estivesse falando através dele. Às vezes o estresse pode causar imaginação auditiva, especialmente para pessoas que trabalham sozinhas em casa como você. O fato de Roberto ter mencionado que ela trabalhava sozinha em casa, uma informação que Marina não se lembrava de ter compartilhado com ele, foi outro sinal de alerta. Mas foi a mudança no tom de voz que realmente a perturbou. Por um momento, não era mais Roberto falando, mas alguém ou algo muito diferente. Vou pensar no que você disse, respondeu Marina, tentando manter a voz estável. Desculpe ter incomodado. Não foi incômodo algum, disse Roberto, e sua voz voltou ao tom normal, educado. Vizinhos devem se ajudar. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em bater na minha porta. Quando Roberto entrou no elevador e as portas se fecharam, Marina permaneceu no corredor por vários minutos, tentando processar a conversa. Havia algo profundamente errado com Roberto, isso estava claro. Mas o que fazer com essa informação? Chamar a polícia porque um vizinho tinha rituais estranhos e mentia sobre eles? Conversar com o síndico sobre suspeitas vagas baseadas em sons que ouvia através da parede? Nenhuma dessas opções parecia razoável ou provável de resultar em alguma ação útil. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Às 22h15, os sons começaram como sempre. Mas desta vez, ela prestou atenção em algo que não havia notado conscientemente antes. Durante a sequência de vozes múltiplas, uma delas repetiu exatamente a conversa que ela havia tido com Roberto naquela manhã, palavra por palavra, incluindo a mudança de tom quando ele havia sugerido que ela procurasse um médico. Mas era sua própria voz, reproduzindo ambos os lados da conversa. Marina ouviu sua voz dizendo: "É sobre os ruídos durante a noite." Depois, reproduzindo as palavras de Roberto, mas com sua própria entonação: "Que tipo de ruídos, Marina?" E assim por diante, uma encenação completa da conversa, usando apenas imitações de sua voz. Era como se Roberto estivesse ensaiando a conversa usando a voz dela, ou praticando algum tipo de ventriloquismo psicológico. Mais perturbador ainda foi ouvir sua própria voz reproduzindo pensamentos que ela não havia expressado em voz alta. "Roberto está mentindo", ouviu sua voz dizendo. "Há algo muito errado aqui." Eram pensamentos que ela realmente havia tido, mas nunca havia verbalizado. Era como se Roberto tivesse acesso não apenas às suas palavras, mas também aos seus pensamentos não expressos. A possibilidade de que Roberto estivesse de alguma forma monitorando seus pensamentos ou seu apartamento foi aterrorizante. Marina começou a verificar seu apartamento procurando por dispositivos de escuta, câmeras ocultas, qualquer coisa que pudesse explicar como Roberto estava obtendo informações sobre ela. Não encontrou nada óbvio, mas a paranoia estava se instalando. Começou a sussurrar quando precisava falar consigo mesma. Cobriu as janelas com cortinas mais pesadas. Passou a tomar banhos com música alta para mascarar qualquer conversa telefônica. Durante os dias seguintes, Marina notou mudanças no comportamento de Roberto. Ele continuava mantendo sua rotina de saída às 6h47 e retorno às 18h23, mas nos encontros casuais no prédio, sua postura havia mudado sutilmente. O sorriso continuava educado,
mas havia uma qualidade predatória nele que não existia antes. E ele começou a fazer comentários que demonstravam conhecimento sobre as atividades dela, que ia além do que seria possível observar casualmente. Como está progredindo aquele projeto sobre políticos? Perguntou ele numa tarde, quando se cruzaram no hall do prédio. Marina nunca havia mencionado para ele que estava trabalhando em uma biografia política. Deve ser fascinante pesquisar sobre pessoas que vivem vidas duplas, continuou Roberto. E havia algo na forma como ele enfatizou vidas duplas, que fez Marina entender que não estava falando apenas sobre políticos. Em outra ocasião, Roberto comentou: "Você parece ter dormido mal ultimamente. Talvez devesse investir em cortinas mais grossas. Às vezes, a luz da rua pode atrapalhar o sono." Marina havia realmente dormido mal e havia comprado cortinas novas no dia anterior. Mas não havia como Roberto saber disso, a menos que estivesse observando seu apartamento de alguma forma. Os rituais noturnos também começaram a mudar. As vozes múltiplas agora incluíam conversas que Marina havia tido ao telefone com sua mãe, com clientes, com amigos. Roberto estava reproduzindo conversas privadas que ele não deveria ter conhecimento, usando sempre imitações de sua própria voz. Era como se ele estivesse construindo um arquivo completo de sua vida através de suas próprias palavras. Marina decidiu que precisava de ajuda profissional, mas não sabia bem que tipo. Considerou chamar a polícia, mas que crime Roberto estava cometendo? Imitar vozes em seu próprio apartamento não era ilegal. Ter rituais estranhos não era crime. Mesmo se ele estivesse de alguma forma monitorando suas atividades, seria difícil provar sem evidências concretas. Em vez disso, decidiu consultar um psicólogo. Doutora Helena Martins tinha um consultório próximo ao seu bairro e se especializava em casos de ansiedade e paranoia. Marina marcou uma consulta e explicou sua situação, cuidadosamente omitindo os detalhes mais bizarros para não soar completamente irracional. Dr. Martins ouviu pacientemente e fez várias perguntas sobre os níveis de estresse de Marina, sua vida social, seus hábitos de sono. Ao final da consulta, sugeriu que Marina poderia estar desenvolvendo hiperacusia, uma sensibilidade excessiva a sons, possivelmente agravada pelo isolamento de trabalhar em casa e pela ansiedade geral da vida urbana. É muito comum pessoas que trabalham sozinhas desenvolverem uma consciência aumentada dos sons ao seu redor, explicou o Dr. Martins. Combinado com ansiedade, isso pode fazer com que padrões normais de ruído sejam interpretados como ameaçadores ou significativos de formas que não são reais. A explicação racional foi temporariamente reconfortante, mas não durou muito. Naquela mesma noite, Marina ouviu sua própria voz no apartamento de Roberto, reproduzindo exatamente a consulta com Dr. Martins, incluindo detalhes que ela tinha decidido não mencionar, mas que havia pensado durante a sessão. Roberto não apenas tinha acesso às suas conversas, ele tinha acesso aos seus pensamentos. Foi então que Marina percebeu que precisava sair do prédio. Não importava se estava paranoica, se Roberto era realmente uma ameaça ou se ela estava tendo um colapso mental. Sua qualidade de vida havia se deteriorado a ponto onde não conseguia mais trabalhar efetivamente, dormir adequadamente ou sentir-se segura em seu próprio apartamento. Começou a procurar outro lugar para morar, mas o processo de mudança levaria algumas semanas. Durante esse período, os rituais de Roberto se intensificaram.
As vozes múltiplas agora funcionavam quase como uma transmissão contínua de sua vida, reproduzindo não apenas conversas, mas também seus monólogos internos, suas preocupações, seus medos. Era como se Roberto estivesse criando uma versão paralela de sua existência, usando apenas imitações de sua própria voz. Na última semana antes de sua mudança, Marina fez uma descoberta final que confirmou seus piores temores. Durante um dos rituais noturnos, ouviu sua própria voz, reproduzindo uma conversa que ainda não havia acontecido. Uma ligação que ela estava planejando fazer para sua mãe no dia seguinte, incluindo detalhes específicos que havia pensado em mencionar. Roberto não estava apenas reproduzindo seu passado, ele estava antecipando seu futuro. Marina se mudou na semana seguinte, sem se despedir de Roberto ou dar explicações aos outros vizinhos. Deixou apenas um aviso formal para o proprietário e se mudou para um apartamento do outro lado da cidade. Nos primeiros meses, verificava obsessivamente se Roberto havia descoberto seu novo endereço, mudou seu número de telefone, evitava lugares onde poderiam se encontrar. 6 meses depois da mudança, Marina soube por acaso que uma nova inquilina havia se mudado para o apartamento 4A, uma editora freelance, segundo ouviu. Uma mulher que trabalhava sozinha em casa e valorizava a privacidade. O porteiro, seu Antônio, comentou que ela parecia ser uma pessoa muito observadora, sempre prestando atenção aos detalhes ao seu redor. Marina também soube que Roberto continuava no 4B, mantendo sua rotina impecável. Saía sempre às 6h47, voltava às 18h23 e às 22h15 começavam os rituais noturnos. Mas agora, segundo alguns vizinhos, às vezes era possível ouvir 2 vozes de mulher conversando no apartamento dele durante a noite. 2 vozes diferentes, mas com exatamente a mesma cadência, o mesmo ritmo, os mesmos padrões de entonação. Marina nunca voltou àquele bairro, mas às vezes, especialmente durante noites de insônia, ela ainda ouvia ecos dos rituais de Roberto, os passos rítmicos, as batidas na parede e sua própria voz repetindo conversas que nunca havia tido e pensamentos que nunca havia verbalizado. E se perguntava quantas pessoas Roberto havia sido antes de ser Roberto, e quantas pessoas ele seria depois. Em suas piores noites, Marina se questionava se realmente havia escapado, ou se Roberto havia simplesmente permitido que ela pensasse que havia escapado. Se de alguma forma ele ainda tinha acesso à sua voz, aos seus pensamentos, à sua vida. E se, em algum lugar da cidade, durante rituais noturnos que ela não podia mais ouvir, Roberto continuava sendo ela, melhor do que ela mesma conseguia ser. A única certeza que Marina tinha era que nunca mais seria capaz de confiar completamente na solidez das paredes que a separavam de seus vizinhos, ou na privacidade de seus próprios pensamentos. Roberto havia provado que nem todas as invasões deixam marcas visíveis, e que o terror mais profundo vem não do que podemos ver, mas do que não conseguimos controlar. A permeabilidade de nossa própria identidade e a possibilidade de que alguém, em algum lugar, possa nos conhecer melhor do que nós mesmos nos conhecemos.